Imagine viver em uma cidade tranquila, onde as pessoas passeiam calmamente pelas ruas, crianças brincam e tudo parece em perfeita harmonia. Mas, de repente, essa paz é rompida por algo que muitos fingem não ver: o preconceito. Michael Adams, um prefeito respeitado, saiu para uma simples caminhada, mas por causa da cor de sua pele, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Agora, pense por um momento, o que você faria se só pela cor da sua pele fosse abordado de forma agressiva e humilhante? Se ao invés de ser protegido pela polícia, você fosse atacado por ela? Isso não é apenas um mal-entendido, é a cruel realidade de quem vive num sistema onde a cor da pele ainda define quem você é e como será tratado. Michael não estava apenas enfrentando um policial, ele estava enfrentando algo muito maior: o racismo enraizado em um sistema que deveria servir e proteger, mas que há muito tempo virou as costas para a igualdade. O medo que ele sentiu não era só por si, mas por todos que dia após dia sofrem as consequências da discriminação racial. Esta é a história de alguém que decidiu não mais ficar em silêncio. Michael decidiu lutar, não só por ele, mas por todos que são julgados antes mesmo de abrirem a boca, apenas pela cor de sua pele. E você, estaria preparado para enfrentar essa realidade e buscar justiça em um mundo que muitas vezes insiste em fechar os olhos para o racismo? Michael Adams caminhava tranquilamente pela Main Street de Lakewood, o sol da manhã iluminando seu rosto enquanto a brisa leve trazia um frescor revigorante. Vestido casualmente com um jaleco marrom, ele se sentia à vontade, quase como se estivesse longe de suas responsabilidades como prefeito de Ridgeville. Era uma rara oportunidade de escapar do peso do cargo e simplesmente apreciar a vida ao seu redor. Ele observava as pessoas passando, crianças brincando e casais conversando em cafés. Tudo parecia tão normal, tão distante das tensões políticas que ocupavam sua mente. Que cidade agradável, ele pensou, sorrindo ao ver um grupo de jovens jogando basquete em uma quadra próxima. Ele parou por um momento, observando o entusiasmo deles. O riso e a alegria eram contagiantes, e ele se sentiu grato por um momento de paz em meio ao caos que sua função frequentemente trazia. No entanto, esse momento de tranquilidade foi abruptamente interrompido quando um policial se aproximou dele. A expressão no rosto do homem era tudo menos amigável. O policial, um homem robusto com cabelo curto e um olhar penetrante, surgiu como uma sombra na caminhada despreocupada de Michael. "Ei, você! O que está fazendo aqui?" "Quem?" o policial perguntou de forma agressiva. Sua voz carregava um tom de desconfiança que imediatamente fez o coração de Michael disparar. "Desculpe, oficial. Estou apenas passeando. Meu nome é Michael Adams. Sou o prefeito de Ridgeville." Michael respondeu, tentando manter a calma na voz enquanto gesticulava levemente na direção do distintivo em sua cintura. Ele não queria que a situação escalasse, mas a expressão de Kane não mudava. "Não interessa quem você é. Você não pertence a este lugar. O que você está fazendo aqui?" Kane continuou, avançando um passo à frente, como se Michael fosse um criminoso prestes a fugir. "Eu só estou esperando uma reunião aqui perto. Não quero problemas, só estou passando." Michael insistiu, sua voz agora tingida de um leve nervosismo. Ele fez um gesto em direção ao café onde tinha a reunião marcada, mas Kane não parecia disposto a ouvir. "Você acha que pode simplesmente andar por aqui como se fosse dono do lugar? Preciso ver sua identificação." Kane disse, já começando a se aproximar de forma ameaçadora. Michael sentiu a raiva começando a ferver dentro dele. "Eu não sou um criminoso, oficial. Eu não fiz nada de errado." Ele tentou se manter firme, mas a tensão no ar era palpável. Então, em um movimento inesperado, Kane lançou um soco direto no rosto de Michael. O impacto foi brutal. O prefeito caiu para trás,
atordoado, a dor percorrendo seu rosto enquanto ele tentava entender o que havia acabado de acontecer. O mundo ao redor dele parecia girar, e ele logo percebeu que uma pequena multidão começava a se formar. Pessoas puxando seus celulares para filmar a cena. "Seu idiota, o que você está fazendo?" Um homem gritou da multidão, mas Ken ignorou a voz, completamente obcecado por sua própria necessidade de controle. Michael se levantou lentamente, as lágrimas brotando de seus olhos, não apenas pela dor física, mas pela humilhação pública. Ele olhou ao redor, sentindo o peso da situação, e percebeu que não estava apenas lutando contra um policial, mas contra um sistema que parecia não se importar com a injustiça e a cor de pele que estava acontecendo bem na frente deles. "Você não pode fazer isso! Ele é o prefeito!" Uma mulher na multidão gritou, mas Ken apenas se virou, sua expressão de desprezo se aprofundando. "Cale a boca! Você não sabe de nada!" ele gritou, seus olhos cheios de desprezo. Nesse momento, Michael sentiu que o que começou como uma simples caminhada se transformara em um pesadelo. O medo e a raiva se misturavam dentro dele, enquanto ele tentava entender como a injustiça poderia se manifestar de maneira tão brutal e inesperada. O eco das risadas e da conversa ao redor foi substituído pela tensão do momento, e Michael sabia que isso era apenas o começo de algo muito maior. Ele não podia deixar aquilo passar em branco. Era hora de lutar. Michael estava atordoado. Sua cabeça ainda girava após o soco inesperado que recebeu de Ken. Ele levou as mãos ao rosto, tentando entender a realidade do que acabou de acontecer. O sussurro da multidão ao seu redor se tornava um zumbido distante, enquanto sua mente lutava para processar a dor e a humilhação. Algumas pessoas estavam filmando, outras pareciam estar tão chocadas quanto ele. A raiva começou a borbulhar dentro dele, e ele não sabia se deveria gritar ou simplesmente se afastar da cena. "Isso não pode estar acontecendo", ele sussurrou para si mesmo enquanto tentava recuperar a compostura. "Sou o prefeito, não um criminoso." A indignação crescia, e ele olhou para os rostos ao seu redor. Alguns eram conhecidos, cidadãos que ele havia cumprimentado em eventos e agora estavam assistindo à sua desgraça. A vergonha o invadiu. "Ei, você está bem?" Uma voz familiar cortou o zumbido. Era a detetive Sarah Clarkson, uma figura respeitada na força policial de Ridgeville. Ela se aproximou, sua expressão determinada e preocupada. "Michael, o que aconteceu aqui?" Esse policial achou que eu era um criminoso", disse ele, gesticulando em direção a Ken, que estava agora parado, nervoso, com as mãos na cintura. "Ele me agrediu sem motivo." Sarah se virou rapidamente para Ken, sua voz firme. "Ken, o que você pensa que está fazendo? Você não pode simplesmente atacar alguém assim." "O que você sabe sobre isso, Sarah?" Ken respondeu, o pânico começando a transparecer em sua voz. "Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Ele estava agindo de forma suspeita." "Suspeita?" Sarah replicou, cruzando os braços. "Você não ouviu uma única palavra que ele disse. Ele é o prefeito. O que você esperava? Que ele se apresentasse com um crachá na mão?" Michael, ainda tentando se recompor, não pôde deixar de sentir um alívio ao ver Sarah defendê-lo. "Eu só estava caminhando", ele disse, sua voz ainda trêmula. "Nunca pensei que teria que me justificar por isso." Ken, percebendo que a situação estava se voltando contra ele, começou a gaguejar. Eu apenas segui meu instinto. Ele estava em um lugar onde não deveria estar." "Um lugar onde não deveria estar?" Sarah respondeu com frieza. "Então você acha que qualquer um que não se encaixa em sua visão estreita de Ridgeville deve ser atacado? Isso é inaceitável." O clima estava tenso, e Michael sentiu uma mistura de gratidão e confusão. Ele nunca havia imaginado que a força policial, a quem deveria confiar, poderia ser tão falha. "Sarah,
Não sei como isso aconteceu, ele disse, sua voz um pouco mais firme. Eu pensei que as coisas estavam mudando, que estávamos avançando. Estamos tentando, Michael, Sarah respondeu, sua expressão suavizando. Mas ainda há muitos que se agarram ao passado, e Kane é um deles. Eu não sou racista, Kane gritou, sua voz agora desafinada. Eu só estava cumprindo meu dever. Seu dever? Sarah replicou com um olhar de desprezo. Seu dever é proteger e servir, não agredir sem razão. Você precisa entender que qualquer um pode ser alvo da sua ignorância. Isso não é o que a polícia representa. Enquanto a tensão aumentava, Michael sentiu a necessidade de agir. Ele não poderia permitir que isso ficasse impune. Kane, ele disse, sua voz agora cheia de firmeza. Você pode ter me agredido, mas isso não vai acabar aqui. Isso é apenas o começo. A multidão começou a sussurrar novamente, alguns aplaudindo, outros apenas observando em silêncio, enquanto a verdade começava a se revelar. Sarah deu um passo à frente, colocando-se entre Michael e Kane. Vamos levá-lo para a delegacia, Michael. Você precisa de assistência médica. E, mais importante, precisa registrar esse ataque. Isso não pode ficar assim. Michael assentiu, sentindo-se mais forte com o apoio de Sarah. Você está certa. Não podemos deixar que isso se repita. É hora de fazer mudanças. E assim, enquanto a multidão se dispersava, ele sentiu a determinação crescer dentro dele. Era hora de lutar, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam sofrido na mão de uma injustiça. O caminho à frente seria difícil, mas ele estava preparado para enfrentá-lo de frente. Michael estava sentado em uma cadeira dura na delegacia de Lakewood, a dor em seu rosto pulsando como um lembrete constante do que ocorrera. Ele podia ouvir o sussurro das vozes ao seu redor, os policiais conversando entre si, alguns lançando olhares furtivos em sua direção. A indignação queimava dentro dele, mas o que mais o atormentava era a humilhação de estar ali, como um criminoso, em vez de um líder. Isso não deveria estar acontecendo, murmurou para si mesmo, sentindo o peso da situação. Ele se lembrava de todas as promessas que fizera aos cidadãos de Ridgeville, de que lutaria por justiça e igualdade. E agora, ali estava ele, um símbolo de tudo o que estava errado. A detetive Sarah Clarkson entrou na sala, seu olhar firme e determinado. Ela se aproximou de Michael, seu rosto expressando preocupação genuína. Como você está se sentindo? Perguntou Sarah, analisando o inchaço em seu rosto. Estou bem, só. Não posso acreditar que isso aconteceu. Michael balançou a cabeça frustrado. Como isso pôde acontecer com um prefeito, com alguém que deveria ser respeitado? Você não é apenas um prefeito, Michael. Você é um homem negro em um sistema que ainda é profundamente racista. Sarah disse com a voz baixa, mas firme. Isso é maior do que você, do que eu. Michael olhou para ela, a verdade de suas palavras atingindo-o como um soco. Ele não queria ser um símbolo, não queria ser um exemplo de como o sistema falha, mas ele também sabia que se não fizesse algo, nada mudaria. Sarah, você acha que eu deveria registrar uma queixa formal? Ele perguntou, lutando com a ideia. Sim, definitivamente. Isso é importante. Ela insistiu, mas Michael balançou a cabeça. Não é apenas sobre mim, é sobre todos os que enfrentam isso todos os dias. Uma queixa pode não ser suficiente para mudar as coisas. Ele respirou fundo, sentindo-se dividido. Mas você precisa se proteger. O que Kane fez foi inaceitável. Não deixe que isso passe em branco. Sarah pressionou, sua determinação inabalável. Eu sei, mas... Michael hesitou, sua voz se tornando mais suave. Eu vivi isso a vida toda. A discriminação, o olhar de tristeza, a injustiça. Não quero apenas uma ação individual, quero mudanças reais.
Se não lutarmos por uma reforma, estaremos apenas jogando água em um incêndio que já está fora de controle. Sarah olhou para ele, admirando sua determinação, mas também preocupada. Então, o que você vai fazer? Perguntou ela. Eu não sei ainda, mas sei que não posso ficar parado. Michael respondeu, seu olhar se perdendo por um momento. Preciso pensar, refletir sobre como posso fazer isso de maneira efetiva. Ele se lembrou de como cresceu, das conversas que teve com seu pai sobre as injustiças que enfrentavam, das vezes que viu amigos e familiares sendo tratados como cidadãos de segunda classe. A dor que sentia agora não era apenas física, era emocional, um peso que parecia insuportável. Michael, você não está sozinho nessa, Sarah disse, tocando levemente seu braço. Você pode contar comigo. Obrigado, Sarah. Ele sorriu fraco, mas a verdade é que ele sabia que a luta seria muito maior do que apenas contar com o apoio dela. Vamos fazer isso juntos. É hora de dar voz a todos que não têm. Sarah afirmou, olhando diretamente em seus olhos. Michael sentiu uma onda de esperança. Se ele pudesse usar essa situação para iniciar uma conversa, para expor a corrupção e a injustiça que permeiam o sistema, talvez pudesse fazer a diferença. Ele estava determinado a não ser apenas uma vítima, mas um agente de mudança. Eu preciso encontrar uma maneira de levar essa conversa para a comunidade. Não posso fazer isso sozinho, disse Michael, enquanto seus pensamentos fervilhavam com planos. Vamos organizar algo, um encontro comunitário, sugeriu Sarah, seu entusiasmo contagiante. Sim, isso pode funcionar, concordou Michael, sentindo-se mais energizado. Precisamos de uma plataforma para que as pessoas possam falar e serem ouvidas. E você será a voz delas, Sarah reafirmou, permitindo que a determinação dele se solidificasse. Enquanto conversavam, Michael percebeu que a jornada estava apenas começando. Ele estava preparado para enfrentar a luta, não apenas por si mesmo, mas por todos que enfrentavam a mesma opressão. A mudança precisava acontecer, e ele estava disposto a ser a faísca que acenderia essa chama. Michael Adams sentou-se à mesa do café da prefeitura, a luz fraca do fim da tarde refletindo em seu rosto marcado pela preocupação. Encarava a xícara de café que tremia levemente em suas mãos, como se a bebida quente conseguisse aquecer a frieza que se instalava em seu peito desde o ataque. A porta se abriu e Gregory Miller, o prefeito de Lakewood, entrou, trazendo consigo uma brisa fresca e uma aura de desconforto. Michael, começou Gregory, sua voz hesitante, sinto muito pelo que aconteceu. Ninguém deveria passar por isso. Michael olhou para ele, um misto de raiva e cansaço em seus olhos. Ninguém deveria, de fato, mas a realidade é que isso acontece com frequência, e não é apenas uma questão de um policial agressivo. É um reflexo de um sistema que falha em proteger todos os seus cidadãos. Gregory franziu a testa, tentando entender a gravidade da situação. Mas você sabe como as coisas funcionam. É um caso isolado. Não podemos generalizar. Isolado? Michael interrompeu, sua voz subindo de tom. É um padrão, Gregory. O que aconteceu comigo não é único. É uma questão de justiça, de igualdade. E eu não vou deixar que isso seja tratado como uma mera questão política. Gregory hesitou, olhando pela janela, como se estivesse buscando uma resposta nas sombras que se formavam do lado de fora. Certo, mas o que você sugere? O departamento de polícia está sob pressão. Se fizermos algo, podemos criar um caos. Caos? Michael exclamou, se levantando da cadeira, a xícara de café quase caindo de suas mãos. O caos já está acontecendo. O que você chama de caos é a luta por justiça. Eu não estou aqui para ser político, estou aqui para ser um defensor das pessoas. E isso envolve reformas reais, não apenas promessas vazias. Gregory respirou fundo,
o suor escorrendo por sua têmpora. Michael, eu entendo sua frustração, mas precisamos ser estratégicos. Uma abordagem mais diplomática pode ser mais eficaz. Diplomática? Michael riu sarcasticamente. E o que isso trouxe até agora? Silêncio e complacência. Não é hora de sermos diplomáticos, é hora de agirmos. Precisamos investigar Cain e aqueles que o apoiam. Precisamos de transparência e responsabilização. Você sabe que isso pode ter consequências políticas, certo? Gregory murmurou, olhando para o chão. A última coisa que precisamos agora é de mais divisão entre a comunidade e a polícia. Divisão? Michael balançou a cabeça, a frustração aumentando. A divisão já existe e ela só se tornará mais profunda se não fizermos nada. Pense no que você diria a cada cidadão que sofreu nas mãos da polícia. Você estaria disposto a ignorar isso por causa de uma política de apaziguamento? A tensão entre os dois aumentava, como um fio prestes a se romper. Gregory finalmente olhou nos olhos de Michael, e a determinação do prefeito de Ridgeville era palpável. Se você não agir, quem o fará? Precisamos colocar isso em destaque. E se você não se levantar por aqueles que não têm voz, quem o fará? Gregory respirou fundo, reconhecendo a verdade nas palavras de Michael. Ele sabia que a pressão estava aumentando por fora e que a cidade estava assistindo cada movimento. Ok, vamos fazer isso, mas precisamos de um plano. Vamos reunir pessoas da comunidade, líderes e especialistas. Precisamos de apoio. Sim, apoio é fundamental, Michael concordou, sentindo uma onda de esperança. Mas também precisamos estar prontos para enfrentar a resistência. Haverá aqueles que não vão querer ouvir e que farão de tudo para desviar a atenção do problema real. Gregory assentiu, tomando um gole de café frio. Então, vamos marcar uma reunião. Precisamos ser claros sobre nossas intenções e objetivos. O que aconteceu comigo foi muito mais do que uma agressão. Foi uma chamada à ação. Exatamente, Michael disse, seu olhar firme. E essa é a única maneira de realmente mudar as coisas. A conversa, embora tensa, havia estabelecido um entendimento entre os dois homens. Ambos sabiam que o caminho seria difícil, mas estavam determinados a não deixar que a injustiça se perpetuasse. Enquanto a luz do dia começava a se apagar, eles saíram do café, prontos para enfrentar o que estava por vir, não apenas como prefeitos, mas como defensores da justiça e da verdade em suas comunidades. Michael Adams sentou-se à mesa de sua sala de reuniões, cercado por papéis e pastas. O ambiente estava tenso e a luz do final da tarde filtrava-se pelas janelas, refletindo a inquietação em seu coração. Ele estava decidido a entrar com uma ação judicial contra o policial Cain e o departamento de polícia de Lakewood. A ideia de responsabilizar alguém que agiu tão brutalmente acendia uma chama de esperança, mas também trazia consigo uma onda de ansiedade. Você realmente pensa que isso vai mudar alguma coisa? Perguntou Gregory Miller, o prefeito de Ridgeville, com uma expressão preocupada. Ele estava de pé, apoiando-se na mesa, como se quisesse usar a força de seu corpo para intimidar as ideias de Michael. Vamos apenas criar mais polêmica. Gregory, isso não é apenas polêmica, isso é justiça. Michael respondeu, sua voz firme, mas emocional. Se não lutarmos, quem vai? Isso não é só sobre mim, é sobre todos que já sofreram nas mãos de pessoas como Cain. Gregory suspirou pesadamente, passando a mão pelo cabelo grisalho. Eu entendo seu ponto de vista, mas você precisa considerar as repercussões políticas disso. A cidade está dividida, e um movimento assim pode incendiar ainda mais os ânimos. Dividida por causa de um ato de violência injustificável, Michael insistiu, levantando-se e caminhando até a janela. Ele olhou para a movimentação na rua, onde as pessoas passavam sem saber do que estava prestes a acontecer.
Precisamos dar um exemplo. Se não fizermos isso agora, estaremos perpetuando a cultura de silêncio e medo. Eu não posso me calar. Gregory cruzou os braços, visivelmente em conflito. Você realmente acha que as pessoas vão apoiar isso? E se for o contrário? E se você perder? A sua imagem como prefeito estará em jogo. Se eu perder, ao menos estarei lutando por algo maior do que eu mesmo, Michael respondeu, virando-se de volta para Gregory. Eu não posso ser um líder se não lutar pelo que é certo. O que estamos discutindo aqui é a integridade do nosso sistema e isso vai além de qualquer eleição. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Gregory finalmente assentiu, embora relutante. Tudo bem, mas saiba que não será fácil. Você terá que enfrentar muitos que estão dispostos a defender Kane. E você sabe que a pressão vai aumentar. Estou preparado para isso, Michael afirmou com determinação. Não posso e não vou recuar. Após um dia tumultuado, os dois se dirigiram a uma coletiva de imprensa que havia sido agendada de última hora. A sala estava cheia de repórteres, câmeras e microfones. Michael sentiu seu coração acelerar ao olhar para a multidão. Ele sabia que estava prestes a fazer um anúncio que poderia mudar o rumo das coisas em Ridgeville. Obrigado a todos por estarem aqui, começou Michael, sua voz ecoando na sala. Hoje, após muitas reflexões e debates, decidi entrar com uma ação judicial contra o policial Kane e o Departamento de Polícia de Lakewood. Este ato de violência não é apenas uma agressão a mim, mas um ataque a todos que acreditam na justiça e na igualdade. Um sussurro percorreu a sala. Algumas vozes se elevaram em apoio, enquanto outras questionavam sua decisão. Michael prosseguiu, falando sobre a necessidade de reformas no Departamento de Polícia e a urgência de combater o racismo sistêmico. Ele sentiu a adrenalina correr em suas veias, percebendo que aquele era o momento pelo qual havia lutado. Gregory, ao seu lado, parecia nervoso, mas era evidente que estava começando a compreender a profundidade da situação. Nós estamos aqui não apenas para apoiar Michael, mas para garantir que todos na nossa cidade se sintam seguros e respeitados, ele disse, sua voz um pouco mais forte do que antes. Precisamos de mudanças reais e sustentáveis. Com a coletiva encerrada, o clima na cidade começou a mudar. Pessoas começaram a se mobilizar em apoio a Michael, organizando protestos pacíficos e manifestações exigindo justiça. Nos dias seguintes, as redes sociais fervilhavam com hashtags que clamavam por reformas no Departamento de Polícia e responsabilização de Kane. Michael sentiu uma onda de esperança. Finalmente, a cidade estava se unindo em torno de uma causa que transcendia a política. Ele sabia que a luta estava apenas começando, mas a determinação de seu povo o encorajava a seguir em frente. A batalha pela justiça não seria fácil, mas agora não estava mais sozinho. O clima em Ridgeville estava tenso, e a pressão pública sobre o Departamento de Polícia crescia a cada dia que passava. Em uma sala de reuniões da prefeitura, Michael Adams analisava a pilha de documentos na sua frente, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas janelas, criando um contraste entre a esperança e a realidade que enfrentava. As notícias sobre a agressão que sofrera e a investigação sobre o policial Kane estavam em todos os noticiários, e a cidade clamava por justiça. Michael, temos que agir rapidamente, disse Gregory Miller, o prefeito vizinho, enquanto passava a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente nervoso. As pessoas estão se mobilizando e não podemos permitir que isso saia do controle. Precisamos da sua liderança. Não se trata apenas de controle, Gregory, respondeu Michael com a voz firme. Isso é sobre justiça. Precisamos mostrar que não vamos tolerar mais abusos, e isso começa com a responsabilização de Kane e de todos os envolvidos.
Eu entendo, mas você sabe como o sindicato da polícia é poderoso. Eles não vão simplesmente deixar isso acontecer. A pressão sobre nós vai aumentar. Gregory alertou, sua expressão preocupada. Então vamos encarar essa pressão juntos, disse Michael, determinado. Se não lutarmos agora, quando iremos? Precisamos de uma reforma real e a cidade precisa ver que estamos unidos nessa causa. Enquanto a conversa fervia, um assessor entrou na sala, ofegante. Desculpe interromper, senhores, mas temos novidades. A investigação sobre Kane revelou que há ligações mais profundas do que pensávamos. Outros oficiais estão envolvidos em corrupção. Como assim? Perguntou Michael, levantando-se da cadeira. Quais são os detalhes? O que encontramos até agora aponta para um sistema de proteção que envolve vários membros do departamento. Não apenas Kane, mas outros oficiais estão sendo investigados por abusos de poder e encobrimentos, explicou o assessor. Isso é enorme, disse Gregory, olhando para Michael, que agora tinha uma expressão de determinação renovada. Se conseguirmos expor isso, poderemos realmente mudar as coisas. Precisamos agir rápido, disse Michael, pegando seu telefone e discando um número. Vou convocar uma coletiva de imprensa. A cidade precisa saber que estamos lutando por eles e que o sistema não está acima da lei. A coletiva de imprensa foi marcada para a manhã seguinte. Com a sala lotada de jornalistas, Michael se posicionou ao lado de Gregory e apresentou os achados da investigação. Hoje estamos aqui para falar sobre justiça e responsabilidade. O que ocorreu em Lakewood não é um caso isolado, é um sintoma de um problema maior, e vamos enfrentá-lo de frente. A cidade merece saber a verdade, e nós, como líderes, temos a obrigação de garantir que essa verdade venha à tona. Os repórteres começaram a fazer perguntas, e a tensão na sala era palpável. Prefeito Adams, o que você pretende fazer a respeito dos outros oficiais envolvidos? Perguntou uma repórter. Vamos garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Não toleraremos mais abusos de poder. Essa é uma promessa, respondeu Michael, sua voz ecoando com força e convicção. Os dias seguintes foram tumultuados. O sindicato da polícia não tardou a se manifestar, enviando uma declaração em defesa de seus membros, alegando que a investigação era uma tentativa de denegrir a imagem dos policiais que arriscavam suas vidas todos os dias. Mas a cidade estava em fervor. As redes sociais fervilhavam com apoio a Michael e a demanda por reformas. No entanto, o maior choque ainda estava por vir. Em uma manhã ensolarada, uma notícia bombástica estourou nas mídias. Um alto oficial do departamento, o chefe de operações, havia sido exposto como cúmplice em várias atividades ilegais, incluindo a proteção de Kane. A cidade ficou em choque. As reações foram explosivas e a pressão sobre o departamento de polícia aumentou exponencialmente. Isso é o que precisávamos, disse Gregory, visivelmente aliviado, quando Michael entrou em seu escritório. A demissão do chefe de operações pode ser o ponto de virada que precisávamos para restaurar a confiança na força policial. Sim, mas não é só isso, respondeu Michael, olhando pela janela. Precisamos garantir que essa mudança seja duradoura. A cidade precisa saber que estamos aqui para lutar por eles, não apenas por um momento, mas por um futuro melhor. Com isso, Michael se tornou um símbolo de esperança e justiça em Ridgeville. A cidade começava a se curar, e ele estava determinado a garantir que as reformas necessárias fossem implementadas, criando um novo caminho para a justiça e a igualdade. Michael Adams, agora fortalecido pelo apoio da comunidade, sabe que a luta contra a injustiça racial não termina aqui. Ele está determinado a continuar lutando não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que foram silenciados. E essa luta não pode ser travada sozinho. Agora é a sua vez de fazer parte dessa mudança.
Você também acredita que a justiça deve prevalecer? Quer fazer parte dessa luta por igualdade? Deixe sua voz ser ouvida. Comente abaixo com uma frase que represente sua visão de justiça e igualdade. Queremos saber o que você tem a dizer. Não se esqueça de curtir este vídeo para mostrar que você apoia a luta contra o racismo. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de impacto e transformação. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e juntos vamos espalhar a mensagem de que a injustiça não tem mais lugar entre nós.